Fala, gente boa. Bom, é uma daquelas, digamos, da série informações que eu estava me esquecendo, tá? Eu tinha dito, né, eu encerrei o vídeo anterior, né, comentando que o Benno, né, Benno von Frankenberg Ludwigsdorff, né, o popular Benão da Massa, ele tinha falecido em 1882, e eu esqueci de comentar, tá? Que após ele ter sido diretor da colônia Dona Francisca, ele, durante um bom tempo ele foi fiscal de obras públicas, né? Inclusive a primeira catedral da cidade, tanto a primeira catedral da cidade quanto o que hoje é a Igreja da Paz, né? A construção dessas duas igrejas, elas tiveram a supervisão do Benno, tá? E além de vários prédios na área central da então colônia Dona Francisca, ele foi durante algum tempo também um dos responsáveis pela construção, pela abertura do que hoje é a rodovia SC 418, a antiga estrada Dona Francisca, tá? Inclusive, para ilustrar isso, tá? As fotos que eu irei mostrar a vocês, tá? Não sei se vocês as enxergarão, tá? Bom, eu acredito que essas duas fotos, tá? Essa aqui de cima, né, do carro atolado, quanto essa aqui de baixo, tá? Elas foram batidas nos anos 20, tá? Possivelmente elas são da década de 20, tá? Mostrando de novo, tá? Essa foto aqui de cima, essa foto aqui de baixo. Então, essas duas fotos, tá? Elas são do que hoje é a rodovia SC 418, antiga estrada Dona Francisca. Tem mais uma outra foto aqui, ó. Só um instante. Aqui é de um pessoal, né, de um carro na estrada Dona Francisca, né? Opa. Desculpem aqui o improviso. Não sei se vocês estão assim. Eu acredito que vocês estão vendo a foto agora, tá? Então essa aqui é mais outra foto da estrada Dona Francisca, tá? Foto tirada nos anos 20, tá? Um dos raros carros que circulavam na região na época, tá? Carro, como é mais do que sabido, carro era coisa de rico, né? Bom, eu tinha tanto no primeiro quanto no segundo vídeo, né? Nos dois vídeos anteriores, né? Eu li trechos, né? De uma carta que o nosso amigo Benno escreveu datada, né? De 10 de setembro de 1851, e nessa carta ele se refere a então colônia Dona Francisca da melhor forma possível. Então é uma carta, mais chapa branca do que isso, impossível, né? Eu até, num vídeo que eu gravei no ano passado, caso eu não esteja enganado, eu contei, né, um pouco da vida, né, e do Karl Konstantin Knipl, né? Para quem não sabe, o Karl Konstantin Knipl, que por incrível que por coincidência, nasceu também no que hoje é a Polônia, né? Era entre aspas polaco, né? Ele chegou aqui no final, ainda em 1851, e caso não esteja enganado, de 1852 até 1855, ele teve um, entre aspas, jornal chamado O Observador às margens do Rio Matias, né? Não era bem um jornal, era um informativo feito à mão, tá? E que tinha 4 páginas, caso eu não esteja enganado, tá? Bom, esse jornal, né, esse entre aspas jornal, ele era um jornal muito crítico, né? O Karl Konstantin Knipl, ele era uma pessoa extremamente sincera, né? Sincera ao extremo. Bom, alguns o consideram esse informativo como o primeiro jornal da história de Joinville. Existem controvérsias, mas enfim, tá? Sobre o Karl Konstantin Knipl, tá? Em 24 de agosto de 1852, ele escreveu uma carta, tá? E essa carta eu diria que não é muito lisonjeira, né? Principalmente em relação ao nosso amigo Benno, né? Ao Benão da Massa, né? E o que o nosso amigo Carlos, né? O Carlos do jornal, ele escreveu, o popular Carlos do jornal, tá? Ele escreveu a respeito tanto da colônia Dona Francisca quanto a respeito do nosso amigo Benno, né? O Benão da Massa, né? Ele escreveu o seguinte, tá? Só um instante.
ele comenta, né, sobre uma epidemia que houve, né, logo após a chegada dele, né, e ele escreveu o seguinte, né, a direção não tomou nenhuma providência, mesmo tendo conhecimento da situação. O ânimo, até hoje, falta um hospital na colônia. Mesmo que sentimentos humanitários e o contrato com o príncipe de Joinville certamente exigissem tal. Esses acontecimentos tinham provocado muita irritação. E o ânimo dos colonos estava exaltado. Nessa época, a direção tentou criar uma espécie de constituição comunitária. Eu até já comentei a respeito disso, eram os conselhos comunais, era uma espécie de uma câmara de vereadores, mas enfim, né? Algo tipicamente patriarcal, lembrando o deserto. O diretor von Frankenberg, o Benão da Massa, obviamente, tratava os seus com chicote. Opa! Aqui a coisa começa a ficar tensa, né? Que ele brandia sobre sua cabeça como um enérgico pastor. Ele tratava as pessoas por vocês, e creio que só por isso não atingia os seus objetivos. Pois, como todos sabem, neste século de esclarecimento, até mesmo os gansos querem ser tratados por senhor. Aí, um trecho mais adiante, ele escreve o seguinte, né? No lugarejo que leva o nome de Schredersort, fiquei por pouco tempo, pois aqui a água não é saudável. A maré enche o pequeno riacho, o denominado navegável Rio Matias, poluindo-o, e as chamadas casas familiares construídas pela direção são, na verdade, barracões úmidos e infestados de toda sorte de insetos, onde a pousada torna-se insuportável e todos procuram sair dali. O mais rápido possível. Bom, tem mais coisas aqui, só que, assim, só um instante. A ele e ao Dr. Krebs, ao qual certamente por suas medidas enérgicas conseguiu desviar de mim a terrível doença, meu profundo agradecimento. Ele está se referindo ao médico, né, aos médicos que atenderam ele. Ele também foi vítima, né, de uma dessas epidemias, né, lá nos primórdios de Joinville, né. Bom, é uma carta bem longa, né? Se eu lesse, obviamente é impossível lê-la, né? Toda, né? Até porque ficaria muito chato, né? E eu não quero torrar a paciência de vocês, né? Bom, mas enfim, ele, de maneira geral, ele não descreve, né, a então colônia Dona Francisca de maneira muito lisonjeira, digamos assim, né? Enfim, é aquela típica coisa que vocês não encontrarão em nenhum livro, né, a respeito da história de Joinville, né? Só um instante. Enfim, são aquelas típicas informações, né, que vocês não encontrarão em nenhum livro a respeito da história de Joinville, né? A verdade nua e crua, né? Bom, a princípio seria isso, né? Sim. Encontrei o que eu pretendia, né? O senhor von Frankenberg, o presidente W, né, tiveram uma reunião secreta na casa do representante do príncipe de Joinville, o senhor Albé, junto ao qual o senhor W ocupa há pouco tempo um posto bastante rendoso. Elaboraram ali uma mudança de lei fundamental, um total atentado contra a liberdade contra a liberdade da sociedade, e assinaram o documento. O senhor W passou então a sublevar cada um dos conselheiros no sentido da nova lei, conseguindo, visto que era totalmente apoiado pela direção e seus satélites, convencer dois deles, os senhores V e M. Tinham sido conquistada, pois, a maioria do conselho para o esboço desse novo projeto de lei, mas a minoria, vendo nisso uma séria ofensa ao princípio fundamental da nova sociedade, declarou publicamente que se retirava do conselho, pois por não querer participar
da traição proposta, acusando ao mesmo tempo o presidente W, né? Então, como vocês podem ver, o clima não era muito agradável, né? Tinha com direito até a traições, né? Algo típico de uma novela mexicana, né? Bom, resumidamente seria isso, né? Como eu disse para vocês há pouco, é uma carta bem longa, bem extensa, né? Tem muita coisa importante nela, né? Só que é impossível trazer tudo a vocês, né? Até porque, como eu disse ainda há pouco, seria algo bem chato, enfim, como eu não quero torrar a paciência e encher o saco de vocês, então eu vou ficando por aqui, tá? Então, aquilo que eu digo sempre, né? Aquele velho e tradicional pedido que eu sempre faço, tá? Caso vocês tenham alguma informação complementar, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Qualquer comentário, qualquer crítica, obviamente sendo uma crítica construtiva, sempre será bem-vinda, tá? Vocês têm toda a liberdade possível para criticar, para aconselhar, para observar, trazer alguma informação adicional, enfim, tá? A liberdade é total, tá? Então comentem aqui embaixo, tá? E por favor se inscreva aqui no canal, tá? Dê uma força aqui para esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Perdão caso eu tenha deixado alguma coisa importante de fora, tá? Mas, enfim, tá? Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. E como sempre, né? Como sempre, tradicionalmente, fui!